Tive um amor que não pude ter, não porque não fosse real, mas porque o mundo não permitia, e 60 anos depois eu o vi novamente. Me chamo Sara, tenho 83 anos e há décadas guardo um nome no lugar mais quieto do coração. Hoje, porque não me resta tanto tempo assim, quero contá-lo, não para que tenham pena de mim, mas porque acredito que alguém me ouvindo agora também tem um amor guardado e precisa saber que não está sozinho. Que esses amores, mesmo os que não podem ser vividos, deixam algo, deixam uma marca que com o tempo pá de doer e vira luz. Deixa o like agora, se inscreve no canal e ao final me conta nos comentários, você também guardou um amor que não pôde ter? Escreve aqui. Quero ler cada resposta. Quando eu era jovem, o mundo tinha regras que ninguém escrevia, mas todo mundo conhecia. Regras sobre quem podia falar com quem, sobre quem podia olhar para quem, sobre quem podia amar quem e a mais cruel de todas, sobre quem tinha permissão de sonhar com quem. Me chamo Sara, nasci numa família humilde. Meu pai era marceneiro e minha mãe costureira. Vivíamos numa casa pequena no final de uma rua de terra. Não éramos miseráveis. Tínhamos comida, tínhamos teto, tínhamos amor, mas éramos pobres. E naquele tempo, ser pobre era quase uma condenação invisível. Marcava você, colocava você no seu lugar. Lembrava sem palavras o que podia e o que não podia. Os Ferreira viviam na casa grande, no começo da mesma rua, a casa com jardim, com portão de ferro, com um carro na frente. O senhor Ferreira era o homem mais importante da cidade. Tinha terras, tinha negócios, tinha o respeito de todo mundo e tinha um filho, Lucas. Vi Lucas pela primeira vez na praça da cidade. Eu tinha 16 anos, ele 18. Eu estava com a minha mãe comprando tecido para um vestido que nunca acabamos de fazer. Ele estava com o pai, cumprindo o papel de filho do homem importante. Nossos olhos se cruzaram por um segundo, só um segundo, e eu desviei o olhar porque sabia que não devia. Mas ele não desviou, isso eu percebi. Sem olhar para ele, sente, no caminho para casa, minha mãe me perguntou o que eu estava pensando. Em nada, respondi. Mentira. Estava pensando naquele segundo, naquele par de olhos escuros que não me soltaram quando os meus fugiram. 3 semanas se passaram. Eu quase havia convencido minha cabeça de que não havia sido nada, que tinha sido um segundo sem importância. Então ele apareceu na porta da casa do meu pai, com o chapéu na mão, como os homens de antes que sabiam pedir licença. Queria que meu pai fizesse um móvel, um encargo para a casa grande. Meu pai o atendeu com respeito, mas com distância. Eu servi o café da cozinha e não saí, mas ouvi a voz dele pela primeira vez. Era uma voz tranquila, segura, mas não arrogante. Uma voz que falava devagar, como se cada palavra merecesse o próprio espaço. Naquela tarde, quando ele já havia saído, o meu coração ainda não havia se acalmado. E soube, com aquela certeza que só se sente uma vez na vida, que estava encrencada. Lucas voltou várias vezes para ver o andamento do móvel e cada vez que vinha, encontrava uma razão para conversar comigo. Uma pergunta sobre o café, um comentário sobre o tempo, coisas pequenas, aparentemente sem importância, mas para mim eram tudo. Um dia me perguntou se eu gostava de ler, disse que sim, embora em casa quase não houvesse livros. No dia seguinte, havia um livro deixado na porta sem nome, sem bilhete, mas soube que era dele. Li 3 vezes, não porque fosse tão bom assim, mas porque cada página tinha sido tocada por ele. Assim começou o que era nosso, com livros deixados na porta, com olhares trocados na praça, com conversas curtas que diziam muito mais do que as palavras alcançavam. Uma tarde, caminhando em direção ao rio que ficava nos arredores da cidade, nos encontramos. Digo que nos encontramos, mas os dois sabíamos que não foi acidente.
Caminhamos juntos até a água e ali, pela primeira vez, conversamos de verdade. Ele me contou que não queria ficar na cidade, que sonhava em estudar na capital, em construir algo próprio, diferente do que o pai havia construído, que se sentia preso num nome, num sobrenome, numa expectativa. Eu o ouvi sem interromper. E quando terminou, ele me olhou e perguntou: "E você, Sara, o que você sonha?" Ninguém havia me perguntado isso antes. Ninguém. Fiquei em silêncio um momento porque não sabia como responder a algo tão grande. Então disse a verdade. Disse que sonhava com uma vida onde não precisasse esconder o que sentia. Ele me olhou e tomou minha mão, assim, sem mais, sem pedir licença, sem anunciar, e eu deixei que tomasse. Os dois ficamos quietos olhando o rio. Aquele silêncio foi o momento mais íntimo da minha vida. Mais do que qualquer coisa que veio depois. Foram 6 meses, 6 meses de encontros escondidos, de olhares rápidos, de mensagens dobradas dentro de livros. 6 meses daquela felicidade nervosa que só existe quando algo é proibido e bonito ao mesmo tempo. Eu sabia que não podia durar. Sabia desde o começo. Mas a gente se convence de que o tempo pode parar quando quer, que o mundo pode esperar. O mundo não esperou. Um domingo depois da missa, a senhora Ferreira, a mãe de Lucas, me parou na rua sozinha, sem testemunhas. Era uma mulher elegante, daquelas que sabem fazer mal sem levantar a voz. Me olhou de cima a baixo com aquela calma que o poder dá e disse algo que carrego na memória como uma cicatriz. "Sara, você é uma boa moça de família decente. Isso eu sei, mas não é para o meu filho, e no fundo você também sabe." Não me ameaçou, não foi cruel nas palavras. Foi pior, foi fria, foi razoável. Me falou como quem explica a uma criança que o fogo queima, com aquela paciência condescendente que dói mais do que um insulto. Ele tem um futuro planejado, uma vida a construir. Não merece o que vem para ele se escolher mal. Não disse se escolher você, disse se escolher mal. Isso foi o que mais doeu. Que eu era a escolha errada. Fui embora sem responder, com a cabeça erguida, porque me ensinaram isso, mas por dentro sentindo que o chão estava cedendo sob os pés. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que a senhora Ferreira não disse, mas comunicou perfeitamente. Pensando em Lucas e no que o esperava se continuássemos. Pensando na minha família e no que significaria para eles carregar aquele peso, aquela marca invisível que diz: esses se acharam mais do que eram. No dia seguinte fui ao rio na hora de sempre. Lucas já estava lá. Me olhou e soube de imediato que algo havia mudado. Me contou que a mãe havia falado com ele também, que o pai o havia chamado ao escritório e explicado em termos muito claros como o mundo funcionava. Me disseram que se continuasse com isso, tirariam o apoio para eu estudar na capital, ele disse, e que haveria consequências para sua família também. Isso último me geou o sangue. Meu pai trabalhava para negócios ligados aos Ferreira, não diretamente. Mas a cidade era pequena, tudo estava conectado. Lucas tomou minhas mãos. "Sara, eu não me importo com o que dizem. Se você me disser para continuar, continuamos." Olhei para os olhos dele, aqueles olhos que eu havia aprendido de memória em 6 meses, e entendi algo que ele ainda não entendia. Que o amor nem sempre é suficiente, que às vezes amar alguém significa soltá-lo, não porque não vale a pena lutar, mas porque a luta não vai ser só deles dois. Vai ser também dos pais, dos irmãos, do trabalho, do pão, e não era justo pedir isso a ele. "Não podemos", disse. Me saiu sem tremor na voz. Não sei como. Por dentro eu estava me desfazendo. "Lucas, não podemos e os dois sabemos." Ele ficou quieto.
Depois, assentiu muito devagar, como quem aceita algo que não entende completamente, mas respeita. Ficamos ali mais um tempo sem falar, olhando o rio como da primeira vez. Só que dessa vez nossas mãos estavam soltas. Quando me levantei para ir, ele disse meu nome uma vez mais, Sara. Me virei, não vou te esquecer, não soube o que responder, então não disse nada. Fui embora sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse não conseguiria continuar. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem um amor guardado que nunca pôde ser. Às vezes, a história de outra pessoa diz o que a gente não consegue dizer em voz alta e continua comigo até o final. A vida seguiu como sempre segue, com aquela indiferença bonita e cruel que o tempo tem. No ano seguinte, Lucas foi estudar na capital. Soube porque nas cidades pequenas tudo se sabe, mesmo sem querer saber. 2 anos depois, casei com Tomás. Um homem bom, trabalhador, honesto, um homem que me amou da forma mais completa que soube. E eu o amei, que fique claro, com gratidão primeiro e com o tempo, com algo mais profundo, aquele amor que se constrói tijolo a tijolo, ano a ano, que não tem a eletricidade do primeiro amor, mas tem algo que esse não tem. Tem raízes. Com Tomás tive 4 filhos, os vi crescer, os vi casar, vi nascer os netos. Construímos uma vida inteira e eu fui feliz. De verdade fui feliz. Mas em algum lugar dentro de mim, naquele quarto quieto do coração que mencionei no começo, Lucas ainda estava lá, não como uma ferida, não como um arrependimento, como uma lembrança que havia se tornado parte de quem sou, como um rio que se visita em sonhos, mesmo quando há décadas não se vai. Fiquei sabendo de notícias dele com os anos, que havia se casado com uma mulher de boa família, como estava planejado, que havia feito uma carreira respeitável, que tinha filhos. Cada notícia chegava como chegam essas coisas, sem se anunciar, sem pedir licença, e eu a recebia, colocava no lugar e seguia. Isso aprendi a fazer. Seguir. Tinha 74 anos quando vi de novo, no velório do pai de uma amiga em comum. Aquelas reuniões tristes que juntam pessoas que o tempo havia separado. Entrei na sala e o vi de costas. Era um homem mais velho, o cabelo completamente branco, as costas um pouco curvadas, mas o reconheci em um segundo. O coração não esquece as formas que amou. Ele se virou e me viu. Ficamos parados a 3 metros de distância, sem nos mover, como se a sala inteira tivesse congelado ao redor de nós. Foi ele que caminhou até mim. Sarah, aquela voz mais velha, mais rouca, mas a mesma. Lucas. Nos abraçamos daqueles abraços que duram 1 segundo a mais do que deveriam, daqueles em que a gente sente que algo muito antigo se afrouxa. Nos sentamos num canto para conversar. Conversamos 2 horas sobre as nossas vidas, sobre os filhos, sobre o que havíamos construído. A esposa dele havia morrido 4 anos antes. O meu há 6. Os 2 sós, os 2 no final de algo. Num momento, ele me perguntou algo que eu não esperava. Você alguma vez se arrependeu do que decidiu naquele dia no Rio? Pensei antes de responder. Não, disse. Tomei a decisão certa. E isso não doeu? Tudo o que é certo dói um pouco. Lucas ficou quieto. Depois disse algo que me acompanhou por muito tempo. Eu não tomei a decisão certa. Fui embora porque tive medo. Porque era mais fácil ir do que ficar e lutar. Talvez, disse, talvez se tivesse ficado tudo tivesse dado errado mesmo assim. Talvez, ou talvez não, nos olhamos e naquele olhar havia tudo. Toda a vida que não vivemos juntos, todos os filhos que não tivemos, todas as manhãs em que não acordamos um ao lado do outro, e também na mesma mirada tudo o que vivemos, tudo o que construímos sem o outro,
tudo o que éramos naquele momento, 70 e tantos anos, pessoas completas, formadas por tudo o que havíamos escolhido e por tudo o que nos haviam tirado. Nos vimos mais 3 vezes depois daquele dia, 3 vezes em 9 anos. Também não podia ser mais. Não porque houvesse regras agora, mas porque os dois entendíamos que o nosso não era deste tempo, era de outro tempo, e desenterrar essas coisas quando a vida já está construída em outro lado é complicado. É bonito e complicado como abrir uma janela no inverno. O ar é fresco e limpo, mas faz frio. A última vez que o vi foi há 2 anos. Tomamos um café num lugar tranquilo, conversamos sobre os netos, sobre como o mundo havia mudado, sobre o quão diferente teria sido tudo se tivéssemos nascido 50 anos depois. Agora ninguém nos teria separado, ele disse. Agora ninguém nos teria separado, concordei. Isso te dá raiva? Ele perguntou. Me dava raiva antes. Agora só me dá melancolia. Qual é a diferença? A raiva quer mudar o que passou. A melancolia só olha e aceita. Ele apertou a minha mão. A mesma mão que havia tomado ao lado do rio 60 anos antes. Já não éramos os mesmos. É claro que não, mas algo naquele gesto era exatamente igual. Quando nos despedimos na porta, nos abraçamos. Sara, disse ele. O quê? Obrigado por não ter me esquecido. Sorri. Nunca te esqueci, Lucas, mas também não fiquei esperando. Essa é a coisa mais corajosa que alguém já me disse, respondeu. Caminhei até o meu carro, dessa vez me virei. O vi parado na porta do café com o cabelo branco, as costas curvadas. Fiz um gesto pequeno com a mão, ele me devolveu e fui embora. Não sei se vou vê-lo de novo. Os dois temos a idade que temos e a vida nessa altura não faz promessas. Mas já não me importa da mesma forma que antes, porque aprendi algo que demorei muito para entender. Um amor que não pôde ser não é um amor perdido. É um amor que existiu de outra maneira. Lucas me ensinou a ler com mais vontade. Me ensinou que os meus sonhos valiam ser nomeados. Me ensinou que alguém podia me olhar e ver algo que eu mesma ainda não havia visto em mim. Isso não desapareceu quando nos separamos. Isso eu carrego comigo até hoje, até este momento em que tenho 83 anos e conto isso para vocês, que são estranhos para mim, mas que de alguma forma sinto que me entendem. Se você tem um amor guardado naquele quarto quieto do coração que mencionei no começo, não se envergonhe, não o negue. Esse amor te formou, te fez quem você é. Isso tem um valor que não se mede pelo quanto durou, nem pelo que chegou a ser. Se mede pelo que deixou. Lucas deixou muito. E eu, com 83 anos, agradeço pelo rio, pelos livros, por aquele segundo na praça, quando ele não desviou os olhos. Por ter me dito sem palavras que eu era digna de ser vista. Às vezes isso é suficiente. Me conta nos comentários. Você também tem um amor guardado no coração que nunca pôde ser? Escreve aqui. Quero ler cada história com cuidado e respeito. E se quiser apoiar esse canal para que histórias como essa continuem sendo contadas com honestidade, clique no botão de apoiar aqui abaixo. Cada apoio me permite continuar criando espaço para que pessoas falem sobre o que viveram sem vergonha e sem filtros. É com o apoio de quem assiste que esse trabalho existe. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que guarda uma história parecida. Às vezes, saber que outra pessoa também viveu isso é o que a gente precisava para fazer as pazes com a própria história. Deixa o like e se inscreve no canal.